Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa e estou aqui para trazer uma palavra que vai fortalecer tua fé, vai fortalecer o teu coração, uma palavra que vai exaltar o nosso Jesus Cristo. E quando nós conhecemos, crescemos na graça, no conhecimento de nosso Jesus Cristo, a nossa fé, ela se fortalece, ela fica inabalável. Então eu espero que Deus ele te abençoe, livre você, tire do seu coração, da sua mente, todas as frustrações, decepções, porque Deus ele quer que você seja uma pessoa abençoada em nome de Jesus Cristo. Existem muitas pessoas muitos cristãos bem intencionados, que estão presos em amarguras, ressentimentos, e através dessa mensagem eu quero te mostrar o caminho para você ficar livre de todas as frustrações, decepções e de toda amargura, em nome de Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 12, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Não pare de levantar as mãos, mesmo que cansadas, você está frustrado, decepcionado. Não pare de orar, não pare de levantar as suas mãos, porque Deus te ouve e é Deus que vai ajudar você a vencer e superar todos os obstáculos, frustrações e decepções em nome de Jesus. Versículo 13, fazei veredas direitas e para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Para que o que manqueja, aquele que está machucado, decepcionado e frustrado, não se desvie inteiramente, ao contrário, ele seja sarado. Então Deus quer que você seja sarado, tá bom? Você está frustrado, amargurado, magoado, Deus quer curar o teu coração através do Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Então o apóstolo disse assim, olha, sigam a paz com todos. É possível você ter paz com alguém? Paulo disse, siga a paz com essa pessoa. Não é possível você ter paz com aquela pessoa, com aquele seu amigo, com aquele seu familiar, então se afaste dessa pessoa. Eu não estou falando de marido e mulher, tá? Marido e mulher, vocês têm que conversar, entrar num acordo, perdoar um ao outro, respeitar um ao outro, com palavras, com ações, atitudes. Eu estou aqui falando de amigos, familiares. O Paulo disse, é possível, tenha paz com todos. Não é possível, se afaste. Por quê? Se você tem um amigo, você tem um familiar que sempre diverge, vocês sempre brigam, discutem, o que vai acontecer? Vocês ficaram amargurados, você vai ficar amargurado, estressado com aquela pessoa vai ficar estressada com você, mas você me pergunta, pastor, eu sou crente. Sim, mas ser crente não é ser bobo. Lembra quando Paulo lhe disse assim, lembra quando Jesus falou, sejam simples como uma pomba e prudente como a serpente? A pomba não faz mal a ninguém, ela não prejudica ninguém. Mas sejam prudentes como uma serpente. A serpente é um animal prudente, ela dá o bote certeiro. Eu te pergunto, alguém tem coragem de mexer com uma serpente? Claro que não. Então as pessoas, elas têm que te respeitar, você é uma pessoa de Deus. E ser crente não é ser bobo. Paulo disse, não ande como necios nesse mundo, ande como pessoas prudentes, ande como pessoas sábias. Então ser cristão é sábio, não é deixar as pessoas pisar em você. Não, você é cristão, você não deve deixar ninguém pisar em você. Você não pisa em ninguém, estou falando de maneira figurada, você não pisa em ninguém, mas também ninguém tem o direito de pisar em você. Então não é possível ter paz com aquela pessoa, se afaste dela. O Paulo diz, tenham cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Então todas as pessoas que têm contato com você, não prive elas da graça de Deus, do favor imerecido. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura, ela perturba a pessoa e contamina aqueles que estão ao redor delas. Porque uma pessoa amargurada, ela vai ferir os outros. Quando alguém está amargurado por algum motivo, essa pessoa vai ferir outras pessoas, vai contaminar outras pessoas com a amargura dela. Mas eu sei que muitos que estão me ouvindo têm 1000 motivos para estarem amargurados. Eu sei que você que está me assistindo, você tem muitos motivos para estar amargurado. Então eu quero te mostrar o caminho para você se livrar dessa amargura com a ajuda de Jesus Cristo. Sem Jesus você não conseguirá, mas com a ajuda de Jesus você vai conseguir. Continue ouvindo o Evangelho. Não fique ouvindo pastores legalistas, ouça pastores que pregam o Evangelho, porque é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que sara o coração.
o coração ferido. Então, se você é uma pessoa amargurada, o que você deve fazer? Ouvir o evangelho, tá bom? Porque a amargura, ela perturba você e ainda contamina aqueles que estão perto de você. Às vezes o marido e a mulher brigam, um fica amargurado com o outro. O marido fala palavras estúpidas com a mulher palavras estúpidas com o marido. Eles ficam amargurados dentro de casa. Um é estúpido com o outro. Não, Deus, ele quer mudar, ele quer transformar, tá bom? Antes de tudo, eu quero que você saiba que você é uma pessoa, você já aceitou Cristo? Você é uma pessoa salva, porque muitos crentes pensam assim: pastor, como eu posso ser crente? Eu sinto raiva, eu fico nervoso, eu tenho amargura no meu coração, eu tenho dificuldade para perdoar os outros, como eu posso ser crente? Ei, você é cristão, mas o cristão é um ser humano normal. Você tem sentimentos, você tem emoções, você não é um robô, tá bom? Você não é um robô, você vai sentir raiva. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: olha, irai-vos, mas não pequeis. Lembra dessa passagem? O crente fica irado, claro que fica. Nós não pecamos, nós não expressamos a nossa ira, nós não colocamos a ira para fora, tá bom? Mas nós sentimos raiva, nós ficamos nervosos esporadicamente, claro que sim, nós somos seres humanos até Jesus Cristo, o Deus que desceu do céu, o verbo se fez carne e desceu, e você conhece aquela passagem que ele expulsou aqueles homens que estavam fazendo da casa de Deus um comércio, e com um chicote, o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Deus ficava irado com o pecado das pessoas. Lembra o próprio Deus? Lembra de Sodoma e Gomorra, que aquela cidade foi destruída? Hoje, Deus não está mais irado, tá bom? Está escrito na Bíblia que hoje Deus não está irado. A ira de Deus que ele derramou sobre Jesus lá na cruz há 2000 anos. A Bíblia fala do dia da ira de Deus que vai chegar, mas vai chegar sobre o mundo, não sobre os crentes, tá bom? Antes da ira de Deus cair sobre a terra, nós crentes seremos arrebatados. Nós não estaremos aqui na grande tribulação, nós não estaremos aqui no dia da ira, porque nós já fomos arrebatados, graças a Deus. Hoje Deus não está mais irado, cristão. Sabe por quê? Porque a ira dele foi derramada sobre Jesus. Deus não está irado com você. Você que está me assistindo, seja você cristão ou não, você que está me assistindo que aceitou a Cristo ou não, Deus não está irado com você. Ao contrário, Deus quer que você seja transformado, curado em nome de Jesus. Deus é o nosso Pai querido, Deus é o nosso Pai amado, e Ele deseja que todas as pessoas sejam transformadas. Eu quero te mostrar um episódio. Quando eu falo do apóstolo Paulo, você pensa em um homem santo, em um pregador do evangelho, não é isso mesmo que você pensa? Mas eu vou te mostrar que Paulo era como você. Paulo também ficava irado, ficava bravo, como você. Paulo era crente, Paulo era salvo como você. Você é um crente, você é salvo, mas você fica irado, sim, você fica nervoso, claro que sim. É claro que nós nos arrependemos depois da ira, do nervosismo, das palavras, mas nós somos seres humanos comuns. Atos capítulo 15, a partir do versículo 35, Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois ele disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Paulo e Barnabé, dois homens de Deus. O Barnabé disse: Paulo, vamos levar Marcos nessa viagem missionária? Vamos levar o Marcos conosco. O Paulo falou: de jeito nenhum. Eu não levarei comigo aquele que nos abandonou desde a Panfilha. E a Bíblia diz que houve uma contenda grande entre os dois. Não foi uma simples discussão. Olha só, o grande homem de Deus, o Paulo, brigou com Barnabé. Discutiram. Barnabé: eu não levarei Marcos. O Paulo decidiu: eu vou levar nessa viagem missionária Silas, e você leva o Marco. E ali eles se separaram, dois grandes homens de Deus. Não concordaram com relação a esse assunto. Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. Dois homens de Deus. Dois homens de Deus. Então você está amargurado? Você é uma pessoa de Deus.
Alguém te feriu, alguém te machucou, você tem motivos para estar amargurado? O apóstolo Paulo e Barnabé eram homens semelhantes a nós, mas eles superaram essa situação e eu tenho certeza que você vai superar todas as frustrações e essa amargura em nome de Jesus Cristo. Passou alguns anos, o Paulo até mudou de ideia com relação a Marcos, ele não confiava em Marcos, Paulo mudou de ideia, escreveu uma carta a Timóteo falando que o Marcos era o fiel cooperador dele. O Paulo, ele mudou de ideia, ele não confiava em Marcos, mas ele mudou de ideia, mas ele continuou sendo um grande homem de Deus, tá bom? Então ser cristão não é ser bobo. O Paulo e Barnabé, eles foram necessários, eles separaram. Eu não estou falando aqui de casamento, tá bom? Você, marido, você, esposa, vocês precisam entrar num acordo. Eu não estou falando de casais, eu estou falando de amigos, daqueles familiares que não concordam com você. Você perdoar não significa que você confia. O Paulo perdoou Marcos, sim, mas ele não confiava no Marcos. Então, confiança não tem relação com perdão. Você perdoa alguém, vamos supor que um amigo traiu você. Você perdoou aquela pessoa, mas você vai confiar nela novamente? Claro que não. Tem um ditado que diz assim: se você me engana a primeira vez, a culpa é sua. Se você me engana a segunda vez, a culpa é minha, que deixei ser enganado por você. Então ser crente não é ser bobo, tá bom, cristão? Ser crente não é ser bobo. Perdoar não tem relação com confiança. Eu estou falando aqui de relacionamentos entre amigos, relacionamento de parentes. Eu não estou falando aqui com relação a casamento, tá bom? Casamento é outro assunto, é outro contexto, abrange várias situações. Eu estou falando aqui com relação a amigos e parentes. Alguém traiu você, algum amigo traiu você. Você vai confiar a segunda vez? Claro que não. Ser crente não é ser bobo, você é simples como uma pomba. Mas você é prudente como uma serpente, você é filho de Deus. Você é rei e sacerdote, você não é tapete de ninguém para as pessoas te humilharem, tá bom? Levante-se, Deus é contigo, levante a sua cabeça e você vai superar. Um dia Josué perdeu uma batalha e ficou prostrado e Deus falou: Josué, levanta-te, eu quero falar contigo. Se levanta, Josué. Então não fique prostrado, você vai dar a volta por cima, tá bom? A bênção de Deus está sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 61, existe uma profecia com relação a Jesus, que ele falou assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos e para restaurar os contritos de coração. Contrito, aqueles que estão com os corações despedaçados por algum motivo. Jesus, ele restaura as pessoas amarguradas. Você que está me assistindo, que está amargurado e frustrado com as decepções do passado e com erros que você mesmo praticou no passado, Jesus, ele restaura. Sabe o que você faz? Você, para se livrar de toda amargura, de toda frustração, de toda mágoa, de todo ódio, continua ouvindo o Evangelho, continua ouvindo pastores que pregam o Evangelho, continua ouvindo pastores que pregam igual o apóstolo Paulo. Sabe por quê? O Evangelho, ele vai te curar. O Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, ele vai curar, ele vai restaurar você em nome de Jesus. Se dependesse de você, eu tenho certeza absoluta, você não sentiria amargura, ódio, mágoa. Eu sei disso, eu sei. Por isso que nós precisamos da ajuda de Jesus. Ouça o Evangelho, ouça sobre o amor de Deus, sobre aquilo que Cristo fez com você e espontaneamente a mágoa, a amargura, o ódio, ele será extirpado do seu coração. Então não tente sozinho. Ouça, somente ouça o Evangelho e o Espírito Santo, ele vai restaurar o teu coração em nome de Jesus Cristo. Os cristãos, eles precisam aceitar o perdão de Deus. Eles necessitam, além de aceitar o perdão de Deus, você precisa se perdoar pelos erros que cometeu no passado. Existem pessoas que elas pensam assim: se fosse possível voltar no tempo, eu faria muitas coisas diferentes. Não é só você que pensa assim. Eu acredito que a maioria das pessoas, eu penso dessa maneira também. Se fosse possível voltar no tempo, com certeza eu faria muitas coisas diferentes, mas não é possível. Então o que eu e você devemos fazer? Superar o passado, superar os erros que cometemos, receber o perdão de Deus e também se perdoar, porque tem cristãos que não se perdoam pelos erros que cometeu no passado. Um dia Deus disse assim em Isaías: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos seus pecados.
eu não me lembro mais. Olha o que Deus falou com relação ao seu passado. Ele disse assim, olha, dos seus pecados eu não me lembro mais. Se Deus não lembra mais dos seus pecados, cristão, pare de ficar pensando e se martirizando e se condenando por erros e pecados que você cometeu no passado. Pastor, mas o meu pecado foi muito grande. Mas está escrito que se o nosso pecado for como escarlata, carmesim, eles se tornarão brancos como a neve ou como a lã. O sangue de Jesus é maior do que qualquer pecado. O sangue de Jesus é maior que qualquer pecado. Todo pecado tem perdão. Só existe um que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, mas esse é impossível você praticar. É impossível o crente cometer o pecado contra o Espírito Santo. Se você acredita que praticou pecado contra o Espírito Santo, me ouça, você não praticou. Pensa comigo, se fosse possível o crente praticar o pecado contra o Espírito Santo, então eu te faço uma pergunta. Por que o apóstolo Paulo nunca escreveu sobre esse pecado para as igrejas? O Paulo ele escrevia especificamente para os crentes das igrejas. Então eu te pergunto, por que o Paulo nunca mencionou o pecado contra o Espírito Santo quando ele escrevia aos cristãos? Sabe por quê? Eu te dou a resposta. Porque não é possível o cristão praticar o pecado contra o Espírito Santo. Então tire isso da sua mente. Cristão, você que já aceitou a Cristo, é impossível você praticar esse pecado. Deus disse assim, olha, eu sou aquele que apago as suas transgressões. Eu não me lembro mais dos seus pecados. Nem Deus se lembra mais dos seus pecados. Esqueça. Quando falo esquecer, eu falo de superar, tá bom? Aceite o perdão de Deus, cristão. Aceite que você está perdoado por Deus. Você ainda sente culpa por um pecado que praticou há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, há 1 ano? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que aceitar o perdão. Eu mesmo sou o que apago. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só o que o João disse. Olha o carinho de João pelos cristãos. Meus filhinhos, eu escrevo isso para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, meus filhinhos, lembre-se, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se alguém pecar, nós temos um advogado. O advogado é aquele que defende a causa do seu cliente. O cliente pode ser culpado, mas o advogado ele está ali para defendê-lo e para lutar pelos direitos dele. Meu irmão, minha irmã, quando nós pecamos, nós somos culpados? Claro que somos, mas lembre-se, o nosso advogado nos defendeu e ganhou a nossa causa há 2000 anos na cruz. O nosso advogado, ele ganhou a nossa causa com o próprio sangue. Então, se nós pecarmos, nós não temos um promotor para nos acusar, nós temos um advogado para nos defender, para nos levantar. Então, meus filhinhos, se alguém pecar, lembre-se, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Eu sei que muitos cristãos que me assistem se martirizam, se culpam por erros do passado, sentem culpa, elas não oram com confiança porque elas se sentem culpadas pelo passado, pelos erros que cometeu no passado. Cristão, sabe por que você constantemente se lembra do seu pecado, se lembra do seu passado? Porque em Apocalipse capítulo 12, o João disse que o diabo é o acusador dos nossos irmãos e diante de Deus nos acusa de dia e de noite. Olha do que o João chama o diabo, acusador dos irmãos. Jesus é o nosso advogado e o Satanás é o acusador. O diabo, ele faz os cristãos se lembrarem de erros do passado. Eles fazem os cristãos constantemente se lembrarem dos pecados do passado. Por quê? Porque quando você se lembra dos pecados que você cometeu no passado, você se sente culpado, você não fala com Deus com confiança. Você não chega diante da graça, diante do trono da graça com confiança, você chega com receio. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus não vai me ouvir? Então, por isso que o diabo faz você se sentir culpa. Ele te aprisiona, ele te oprime com os sentimentos de culpa. Meu irmão, é o diabo que está fazendo isso. Eu atendi pessoas me procurando, pastor, eu cometi um pecado, eu pratiquei um pecado há muitos anos atrás, mas mesmo assim eu me sinto culpada, pastor. Eu mostrava esses versículos que falam do perdão de Deus para ela. Mostrei Isaías 43, 25, que diz que Deus apaga as nossas transgressões.
eu mostrei e falei, olha, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Jesus é o nosso advogado. Quem está acusando a senhora é o diabo. E as pessoas saíam aliviadas. Tem pessoas que tentam cometer suicídio por causa dos erros do passado. Por causa de erros do passado. Pecados que elas cometeram no passado e o diabo traz à memória, então elas começam a sofrer. Às vezes, tem marido ou esposa que lembra, que fica trazendo à memória algo que a esposa praticou no passado, uma palavra, uma estupidez que a esposa ou o marido praticou no passado. Quem faz isso é o diabo, para que no relacionamento tenha amargura. O diabo faz você lembrar de algo que o teu marido te fez há muitos anos atrás, o diabo faz você lembrar de algo que tua esposa fez há muitos anos atrás para causar contendas. Mas pensa comigo, se nem Deus se lembra dos nossos pecados, por que você fica lembrando dos pecados do teu marido, fica lembrando dos pecados da tua esposa? Pare com isso. Isso é o papel do diabo. O papel de Jesus é ser advogado, tá bom? Então é o diabo que faz você lembrar. Quando o Satanás trouxer na sua mente pecados que você praticou no passado, fale para ele, Satanás, eu tenho a mente de Cristo. Satanás, eu me lembro desse pecado. Você se lembra, mas Deus não se lembra mais dos meus pecados. Então, cristão, creia. Creia no perdão de Deus, você está perdoado, você está perdoada pelo sangue de Jesus. Aceite definitivamente o perdão de Deus na sua vida. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do abismo e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Olha o que Jeremias disse, Deus, lembra-se do meu sofrimento, porque a minha alma se lembra e se abate dentro de mim. Quando você fica lembrando do passado, sua alma vai se abater dentro de você, você vai ficar frustrado, desanimado, depressivo. Então o Jeremias ele continua dizendo, disso eu me recordarei do meu coração, por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Então Jeremias disse, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Disso eu vou me lembrar para que eu tenha esperança. Do que, Jeremias? Do que? Que as misericórdias, a graça de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, meu irmão, minha irmã, pare de lembrar do passado que te oprime, que te entristece e lembre-se que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A graça dele se renova a cada manhã. Então você errou, você cometeu muitos erros no passado, mas lembre-se, a graça de Deus é a causa de não sermos consumidos. Lembre-se, a graça de Deus, ela se renova a cada manhã. A graça de Deus, ela se renova a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus para conosco. Então, creia no perdão de Deus. Deus é grande em perdoar. O salmista diz que como um pai se compadece dos filhos, Deus se compadece de nós. Quando os seus filhos erram, você que tem filhos, quando eles erram, você corrige-os, mas você expulsa de casa? Claro que não, você é pai e mãe, você tem que perdoar. Deus é o teu pai. Quando você erra, o teu pai te perdoa, o teu pai te levanta, você supera e vence em nome de Jesus Cristo. Então, creia no perdão de Deus. Acredita que você está perdoado em nome de Jesus Cristo. Agora você crê no perdão de Deus, agora você tem que se perdoar. O apóstolo Paulo uma vez ele disse que nós temos que receber a abundância da graça e o dom da justiça. Essa palavra graça significa favor e merecido. Paulo disse, recebam a abundância da graça e o dom de ser justo. Essa palavra dom é presente, significa um presente. Um presente você não merece, um presente você recebe. Quando você vai numa festa de aniversário, você leva um presente para alguém, você não diz para o aniversariante, olha, eu quero fazer uma entrevista com você, para saber se realmente você merece esse presente ou não. Se você mereceu, eu te dou. Se não mereceu, eu não te dou. Isso não é presente, isso é recompensa. Se eu tenho que merecer, então isso é uma recompensa, não é presente. O dom da justiça, a justiça não é merecimento, a justiça é um presente que Deus te deu. Receba-o quando alguém te dá um presente. Existem pessoas que dizem assim, olha, não tem necessidade. Alguém te deu um presente, receba. Deus ele nos deu o presente da justiça, não é merecimento. É presente. Salvação não é merecimento, é pela graça, é um presente, é um dom que Deus ele nos deu, um presente porque é impossível merecer a vida eterna. Não existe a mínima possibilidade. Se a salvação, a justiça, fosse baseado na nossa performance, na nossa própria justiça, não existia ninguém justo,
Não existia ninguém salvo, somente Jesus Cristo. Por isso que a salvação, a justiça, a cura, o perdão de Deus é pela graça, é um dom, é um presente que Deus te deu. Então ele disse, aqueles que recebem a abundância da graça, aqueles que recebem o dom, o presente de ser justo, eles reinarão em vida. Então, cristão, crê no perdão de Deus. Em segundo lugar, se perdoe pelos erros que você cometeu no passado, tá bom? Se perdoe por aquilo que você praticou no passado, supere, vença, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Receba. Deus, eu não mereço, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui uma pessoa ruim no passado, por isso que você tem que receber a abundância da graça, por isso você tem que receber o dom da justiça de Deus, através de Jesus Cristo. Então, cristão, receba definitivamente o perdão de Deus, creia definitivamente que você está perdoado. Deus não se lembra mais dos seus pecados, é só receber a abundância da graça, o dom da justiça, e você reinará sobre todos os problemas, em nome de Jesus Cristo. Você já ouviu a história de José do Egito? Aquele jovem que Deus deu sonhos, foi vendido pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, chegou no Egito, foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. A esposa de Potifar queria ter um relacionamento com o José. Ela um dia agarrou ele soltou as vestes nas mãos dela e saiu correndo. Por esse motivo ele foi preso. Imagina, entre a palavra da esposa de Potifar e entre a palavra de um escravo, o que vale? A palavra, é claro, da esposa de Potifar. Mas o tempo passou, a justiça de Deus apareceu e livrou ele daquela cadeia. Mas olha que situação. Ele foi preso, interpretou os sonhos de Faraó. Ele sofreu injustiça de diversas maneiras. Mas um dia a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Ele tinha mil motivos para ser uma pessoa amargurada, para odiar os seus irmãos. Mas sabe o que ele fez? Ele perdoou os próprios irmãos, perdoou a família. Ele esqueceu? Claro que ele não esqueceu. Ele superou aquela situação. O José perdoou, os irmãos perdoou, a família Deus mostrou para José a fome que cairia sobre o Egito. Deus o elevou a governador do Egito. Ele administrou com a sabedoria de Deus aquela fome, aquela crise no mundo inteiro. Ele sustentou a família dele, casou e Deus o presenteou com 2 filhos. Gênesis 41, a partir do versículo 51, chamou o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa de meu pai. Então José teve 2 filhos, e o primeiro Manassés, que significa esquecer. Deus me fez esquecer, significa me esquecer, esquecimento. Foi o primeiro filho de José, esquecimento. Porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Deus deu amnésia para José? Claro que não. Quando fala esquecer, fala de superação. Ele não teve amnésia, ele lembrava de tudo, mas ele superou aquelas frustrações. O José superou as humilhações, ele superou as traições, ele casou, ele foi bem-sucedido, ele foi próspero, ele superou todos os problemas no Egito e superou os problemas da casa dele, da família dele. Então, quando fala de esquecimento, é superação. Deus vai ajudar você a superar. Você foi traído no passado, você sofreu abusos de diversas maneiras no passado. Deus vai ajudar você a superar essa situação e esses traumas. Eu conheço pessoas que estavam frustradas, traumatizadas, pessoas que não queriam casar mais. Mas Jesus Cristo entrou na vida delas, restaurou o coração delas, elas casaram e Deus deu para elas um casamento abençoado. Então talvez você que está me ouvindo é uma pessoa traumatizada com o passado, traumatizada com traições. Você não quer mais se relacionar com alguém porque você está traumatizado, mas Deus vai restaurar o teu coração. Deus vai te dar um casamento abençoado. Antes ele vai restaurar o teu coração. Ele vai ajudar você a superar todas as frustrações e superar também todas as suas escolhas erradas, superar todos os erros que você cometeu no passado.
Deus já te perdoou, esqueceu. Agora está na hora de você se perdoar, receber o perdão de Deus, se perdoar e começar a superar todos os erros, todos os obstáculos e todas as frustrações. Então, primeiro, o nome do primeiro filho dele, Manassés, porque Deus me fez esquecer. No versículo 52, o nome do segundo chamou Efraim, porque diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim significa duplamente frutífero. Primeiro esquece e depois duplamente abençoado. Você vai superar o teu passado e Deus vai restituir 2 vezes mais para você, duplamente frutífero, duplamente abençoado. Deus vai te restaurar. Você passou por relacionamentos ruins, você vai superar e Deus vai restaurar você nessa área. Qual as frustrações que você passou? Você vai superar e Deus vai te abençoar 2 vezes mais. Deus vai te abençoar em dobro. Existia alguém abençoado? Efraim era mais abençoado que aquela pessoa. Manassés era abençoado? O Efraim era 2 vezes mais abençoado do que o Manassés. Você será 2 vezes mais abençoado na restauração que Deus ele vai te dar, tá bom? Seja em qualquer área, vida financeira. Tem pessoas que sentem frustração para abrir um novo negócio porque faliram. Existem empresários que faliram e ficaram traumatizados e com medo de abrir um próprio negócio e tentar novamente. Deus vai restaurar você dessa frustração. Deus vai te dar um novo negócio. Ele vai te restaurar 2 vezes mais, como restaurou o Jó. Tudo que o Jó perdeu, Deus restaurou em dobro para ele. Então, primeiro Deus vai curar suas feridas. Primeiro Deus vai fazer você superar. Primeiro é Manassés e depois é duplamente frutífero. Primeiro Deus te cura o teu coração. O ódio, a amargura, a raiva, frustrações. E depois você será duplamente frutífero. A restauração de Deus virá sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Então não tenha medo, não baseie o seu futuro no seu passado. Seu passado não determina o seu futuro. Não baseie o seu futuro no passado que você teve, tá bom? O seu futuro é baseado em Cristo Jesus e nas promessas que Deus ele te deu. Não tenha medo do que virá, porque o seu futuro será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Está escrito: há esperança para o teu futuro. Pare de olhar para o passado, porque você não imagina o que Deus tem preparado para você. Aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Você que está me assistindo, você tem um futuro abençoado. Supere o passado, porque você nem imagina o que aguarda você no futuro. Supere as frustrações, porque Deus vai te restaurar em dobro em nome de Jesus Cristo. Supere todos os traumas. Não acredita que aquilo que aconteceu no passado voltará a acontecer no futuro. Não acredita nisso. Deus é contigo agora. Não tenha trauma. Aquilo que aconteceu no passado não acontecerá no seu futuro. Sabe por quê? Porque Deus ele está contigo. A porta que ele abre, ninguém fecha. Então vença os traumas e Deus vai te ajudar. Continua ouvindo o Evangelho, tá bom? Você vai vencer os traumas. Como? Ouvindo o Evangelho. Ouvindo o Evangelho. Ouvindo o Evangelho, porque o Evangelho liberta dos temores, o Evangelho liberta de traumas psicológicos, emocionais, o Evangelho ele liberta o ser humano da religião. Meu irmão, minha irmã, você vai dar a volta por cima, porque você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você acha que cometeu muitos erros no passado? Eu quero ler um pouquinho da vida de Paulo com você. Quando fala de Paulo, você imagina aquele homem, aquele grande homem de Deus, pregador do Evangelho, foi arrebatado ao terceiro céu, foi um grande pregador do Evangelho. Eu vou te mostrar um pouquinho dos erros que ele cometeu, porque eu estou recordando dos erros do Paulo, para mostrar que o teu futuro será uma bênção. O Paulo cometeu muitos erros, mas ele superou os próprios erros, ele se perdoou, porque o perdão de Deus já é garantido. Ele foi necessário o Paulo se perdoar, então Deus usar ele. Então eu quero te mostrar alguns erros que Paulo cometeu, para que assim como Paulo se perdoou, você também se perdoe pelos teus erros. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Olha o que o Paulo disse: vocês me conhecem. Qual era a minha conduta no judaísmo? Eu perseguia a igreja, eu perseguia os crentes e assolava, eu oprimia os crentes. O Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Um dia Jesus apareceu e falou: Paulo, por que você me persegue? Paulo estava perseguindo os crentes. O Paulo era um homem muito ruim.
porque ele era zeloso das tradições do pai dele. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguiu. Para você ter ideia, o Paulo foi cúmplice na morte de Estevão. Apedrejaram Estevão porque na lei de Moisés está escrito que os idólatras, aqueles que tentarem afastar os judeus do Deus de Israel, Deus de Jacó, eles têm que ser apedrejados. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6, quando te incitar o teu irmão, o filho da tua mãe, o teu filho, tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo, que é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem os esconderás, mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão do povo, e com pedras o apedrejarás, até que morra, pois te procurou para apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o Estevão estava pregando o evangelho, exaltando Jesus. Eles pensaram, esse Estevão, ele quer afastar os judeus. Eles querem afastar os judeus do Deus de Jacó, de Israel, de Abraão. O Estevão estava pregando o evangelho. Mas a lei de Moisés era clara, né? Se alguém, pode ser um teu amigo, tua esposa, qualquer pessoa tentar te afastar de Deus, e levar você para a idolatria, olha, vamos conhecer outro Deus, vocês apedrejarão essa pessoa. O Estevão não estava afastando ninguém de Deus. O Estevão, ao contrário, eles queriam unir aqueles religiosos a Deus através de nosso Jesus Cristo. E o Paulo interpretou, como o Paulo não conhecia Jesus, o Paulo interpretou de maneira errada, aqueles homens interpretaram de maneira errada e apedrejaram Estevão. Pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés do Paulo. Antes Saulo, colocaram aos pés dele. Ele foi cúmplice na morte de Estevão, porque eles achavam que estavam guardando a lei de Moisés. O Estevão não queria afastar eles. O Estevão estava falando do Filho de Deus, já estava profetizado. O Filho de Deus, o Messias, já estava profetizado, mas os judeus, eles não enxergaram Cristo. Os judeus não conheceram Cristo. E apedrejaram Estevão, pensando que ele queria afastar aquelas pessoas de Deus. Olha só um pouco do passado do Paulo. Pastor, mas o senhor disse que Deus esquece os nossos pecados. Sim, claro que esquece. Eu estou lendo um pouco da biografia do Paulo para você perceber os erros que ele cometeu. Mas ele se perdoou. E eu quero que você compreenda para que você se perdoe pelos erros que você cometeu. Ou erros menores, ou erros piores do que os erros do apóstolo Paulo. Eu estou lendo para que você se perdoe. O grande Paulo, homem de Deus, foi um grande pregador, foi arrebatado ao terceiro céu, ele se perdoou, então é possível para você se perdoar. Pare de se martirizar e se perdoe definitivamente pelos erros do passado. Então Paulo perseguia os crentes, prendia os crentes. Versículo 14, na minha nação eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. O Paulo era extremamente zeloso das tradições dos pais, zeloso da lei de Moisés, mas não conhecia Jesus Cristo. Tem pessoas que são extremamente religiosas, mas elas não conhecem Jesus Cristo. O Paulo colocava as tradições dos pais acima de qualquer ser humano, acima das necessidades de qualquer pessoa. Isso mostra que religião não resolve o problema de ninguém. O que resolve é Jesus Cristo, tá bom? Não procure religião, procure Jesus Cristo. Se você me perguntar, pastor Fábio, é difícil servir a Deus? Eu vou te responder, não é difícil servir a Deus. Não é. Mas você com certeza conhece cristãos que dizem, olha como é difícil servir a Deus. Não, esses cristãos não estão servindo a Deus. Os cristãos que têm esse conceito errado de servir a Deus são pessoas que estão tentando seguir regras religiosas de igreja. Estão tentando seguir regras de homens. Não é difícil servir a Deus. Lembra que Jesus falou que o fardo dele é suave? O jugo dele é leve? O jugo é suave e o fardo dele é leve? Você lembra? O fardo de Jesus não é pesado. Por que esses cristãos dizem que é difícil servir a Deus? Eles estão tentando
Eles pensam que seguir a Deus é fazer aquilo que a religião deles manda. Não, isso não é servir a Deus, tá bom? Eles pensam que é. Não é difícil servir a Deus. Agora, tenta servir uma religião. Tenta seguir as regras religiosas de uma igreja. É pesado, é difícil. Jesus falou, venham a mim os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que não é de Cristo, não aceitou Jesus, não é difícil servir a Deus. Difícil é servir religião, difícil é seguir regras religiosas, mas o fardo de Jesus Cristo ele é leve. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me escolheu e me chamou pela sua graça, desde o ventre da minha mãe Deus me chamou. O Paulo disse, Deus tem um plano para você, preparado desde o ventre da tua mãe. Você cometeu muitos erros, falhas, mas esses planos, os planos de Deus, eles ainda se concretizarão na tua vida. Um dia Deus disse para Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te dei por profeta essa nação. Meu irmão, Deus tem um plano na sua vida. Deus ainda tem um futuro abençoado para você. Pastor, mas eu cometi muitos erros. Deus os esqueceu. Supere, porque o teu futuro ainda será uma bênção. O teu futuro será abençoado. Você aprendeu com os erros, agora você vai superar, vai fazer desses erros uma escada. Deus vai fazer desses erros que você cometeu uma escada para um futuro abençoado em nome de Jesus Cristo. Revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, eu não consultei carne e sangue. Então Paulo diz, quando Deus me escolheu, eu não consultei carne e sangue. Eu não fui pedir autorização para o apóstolo Pedro, para o João. Não, eu não fui pedir, eu não consultei carne e sangue. Quando Deus te fala algo, você não tem que consultar carne e sangue. Você não tem que pedir autorização para ninguém. Você pede opinião. Você pede conselhos, não autorização. Paulo disse, eu não fui buscar autorização de Pedro. Ô Pedro, Deus me chamou, Deus mandou pregar o evangelho, o que você acha? Paulo disse, eu não consultei ninguém. Deus disse para Abraão, sai do meio da tua parentela, Abraão. Sai do meio dos seus familiares e vai para onde eu te mostrar. O Abraão não pediu autorização para ninguém. Ele não falou para os parentes dele, olha, Deus mandou eu sair do meio de vocês. E vocês acham? Não, Abraão, ele obedeceu, ele simplesmente saiu. O Moisés não pediu autorização para ninguém. Deus falou, Moisés, tira o meu povo do Egito. Ele não falou para a esposa dele, ô Zípora, e aí, eu posso ir ou não posso? Não, Deus mandou, ele vai. Você pede conselhos. É claro que Deus te mandou fazer algo, é claro que você comunica com teu marido, comunica com a sua esposa, com aquele que for necessário. Você pede conselhos e opiniões, mas Deus falou, você faça, não consulte carne e sangue, tá bom? Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo para fazer as suas escolhas. Peça opiniões, peça conselhos, mas o mesmo Espírito Santo que está em mim é o mesmo que está em você. O mesmo Espírito Santo que fala comigo é o mesmo que fala com você. Então, as decisões importantes na sua vida é você que deve tomar, tá bom? Não lance essa responsabilidade para ninguém. Você tem o Espírito Santo. O máximo que alguém pode fazer é te dar conselhos e não dirigir a tua vida. Quem dirige a tua vida é o Espírito Santo. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas eu parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passado 3 anos eu fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois de alguns anos aqui ele foi conversar com Pedro, ficou 15 dias e continuou pregando o evangelho. No começo as pessoas não acreditavam no Paulo, que ele realmente estava convertido, mas o tempo mostra, pelos frutos você conhece a árvore. O tempo passou e revelou que realmente o apóstolo Paulo tinha aceitado Cristo, que ele tinha a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Isso aqui é só um pouquinho da biografia de Paulo, dos erros que o Paulo cometeu no passado, mas olha o grande pregador que ele foi. Você será muito abençoado ainda, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler mais um pouco do apóstolo Paulo, porque nós temos muito que aprender com ele. Aprender a superar todos os obstáculos, as dificuldades, perseguições, frustrações, superar os nossos próprios erros. Filipenses 3,4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, eu fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo ele conta um pouco mais a história dele,
Ele disse assim, olha, eu era um fariseu dos fariseus. Se alguém confia na carne, eu muito mais. Eu era circuncidado ao 8º dia, como os judeus fazem. Eu era um fariseu. O Paulo conhecia a lei melhor do que eu e você. O Paulo disse, se alguém pode confiar na carne, muito mais eu. Mas o Paulo ele disse, mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo disse, eu perdi todas essas coisas. Eu era judeu, eu era um fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. O Paulo disse, eu perdi todas essas coisas. O Paulo diz, quando eu aceitei Cristo, eu perdi todas essas coisas. Perdi pela excelência do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você aceitou a Cristo e perdeu alguns amigos? Na verdade, você não perdeu. Deus ele te deu o livramento e vai te dar amigos melhores. Você aceitou Cristo, começou a ir na igreja e alguém se afastou de você? Deus vai te dar pessoas melhores, amigos melhores que vão influenciar você a coisas melhores, que influenciarão você a buscar cada vez mais a Deus em nome de Jesus Cristo. Então não fique triste. O Paulo disse, eu perdi todas essas coisas. Não fique triste por aquilo que pelos amigos que você perdeu. O apóstolo Paulo ele disse que as más conversações corrompem os bons costumes, tá bom? Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto. Apareceu um assunto na igreja de Corinto com relação à ressurreição. E Paulo disse, gente, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas vamos levar para o lado das amizades. Você pode ser uma pessoa boa. Se você tem amizades ruins, elas vão te levar para o mau caminho. Você, pai e mãe, você conhece os amigos dos seus filhos? Se não conhece, então você urgentemente tem que conhecer, porque as amizades influenciam seus filhos. Então ele disse, eu tenho por perda todas as coisas. O que você perdeu por amor de Cristo, Deus ele vai te restaurar. Um dia Jesus falou, aquele que deixa pai, mãe, terras por amor de mim, ganhará 100 vezes tanto neste século. O que você perdeu quando aceitou Cristo, Deus ele vai te restaurar. Você perdeu amigos? Deus ele vai te restaurar e vai dar amigos melhores. O que você perdeu? Deus ele prometeu restituição em dobro em todas as áreas. Achado nele, eu não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então Paulo disse aí, eu não tenho minha própria justiça. E eu sou achado em Cristo, não tenho a minha própria justiça. Quando ele era um fariseu, ele se baseava na própria justiça. Ele se baseava nos próprios méritos. Agora que nós temos Cristo, nós nos baseamos na justiça de Cristo. Nós não usamos a nossa própria justiça porque elas são como trapo de imundícia, tá bom? Você não deve se basear nas suas próprias justiças, nos seus próprios méritos, porque tudo que nós recebemos, a salvação, perdão, é tudo pela graça. Não é porque nós somos pessoas boas que vamos para os céus, não é porque nós somos pessoas boas que somos perdoadas, não, nós somos perdoados porque Jesus derramou o sangue dele por nós. Então ele disse, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, a justiça do fariseu que vinha da lei, baseada na lei de Moisés, não, a nossa justiça hoje é baseada no sangue de nosso Jesus Cristo. Para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que haja alcançado, seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmão, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olha o que o Paulo disse. Ele contou um pouco da história dele e ele falou, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. O Paulo foi acometido de amnésia? Não. O que o Paulo estava dizendo era, eu superei aquilo que ficou para trás. O Paulo disse, eu era perseguidor. Eu assolava a igreja de Cristo, mas eu esqueci, eu superei os erros que eu cometi. Eu tenho certeza que depois que Paulo se converteu, ele se arrependeu amargamente, ele sentiu muito remorso por aquilo que ele fez com a igreja de Cristo, com a obra de Cristo aqui na terra. Eu fiquei imaginando a dificuldade do apóstolo Paulo em se perdoar. A dificuldade de Paulo de se perdoar. O perdão de Deus o Paulo conhecia muito bem. Ele sabia que Deus o perdoaria de qualquer pecado.
O difícil para Paulo foi se perdoar. Ele disse: irmãos, eu esqueço-me daquilo que para trás, das coisas que para trás ficam. Você que está me assistindo, supere aquilo que ficou para trás. Isso aqui eu te mostrei alguns erros do apóstolo Paulo. Talvez os seus erros sejam maiores, menores, mas Deus não se lembra, então supere, tá bom? Supere os erros que você cometeu, supere as frustrações, supere as traições, supere o pecado, supere tudo que você passou, porque Deus tem um futuro abençoado. O Paulo não imaginava o que Deus tinha preparado para ele, não imaginava, mas ele se perdoou. E eu acho que o Paulo ele não sabia, eu acho que ele não entendia a proporção daquilo que aconteceu na vida dele, que serve para nosso exemplo hoje. O Paulo, ele simplesmente foi um homem muito usado por Deus, e Deus ainda vai te usar muito, tá bom? Deus, ele vai te usar muito. Você errou, Deus vai te usar, o Espírito Santo, ele vai te guiar, e você não vai mais cometer os mesmos erros, porque hoje você tem o Espírito Santo que ajuda você a tomar decisões corretas, decisões que vão influenciar o teu futuro para melhor, em nome de Jesus. Então eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Eu esqueço e avanço. Você esquece, você supera o passado. Não tem como esquecer. Tem até uma expressão que as pessoas usam, você já ouviu? Aquele que bate esquece, aquele que apanha não esquece. Não tem como esquecer, claro que não. Mas nós superamos, tá bom? Alguém te magoou no passado? Alguém traiu você no passado? Supere isso, porque Deus tem melhores amigos. Um amigo traiu você no passado? Supere, sabe por quê? Deus vai te dar amigos melhores que nunca vão trair você, em nome de Jesus. Então Paulo disse: eu esqueço e eu avanço. Avance, meu irmão, minha irmã, avance, porque você ainda tem muita terra para conquistar. Avance, por quê? Porque existem muitas promessas que ainda se concretizarão na sua vida. Não pare nas frustrações, continua andando, porque você nem imagina o que Deus tem preparado para você. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, nós já somos salvos. O Paulo disse: eu prossigo para o alvo. O alvo do Paulo era Cristo. O alvo do Paulo era Cristo. Cristo é o nosso alvo maior. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o teu alvo. Ele disse: eu prossigo, eu esqueço e prossigo para o meu alvo, que é Jesus Cristo. Seu alvo principal é Jesus, mas você também tem outros alvos. Você tem outros objetivos. Você tem sonhos para alcançar. E você vai alcançá-los em nome de Jesus Cristo. Então não pare, tá bom? Continua prosseguindo. Receba o perdão de Deus. Se perdoe. Supere, porque Deus é contigo. Agora eu quero falar de outra pessoa também que cometeu muitos erros. Se arrependeu amargamente. Chorou amargamente. Mas ele superou. Ele aceitou o perdão de Cristo. Ele se perdoou e foi um homem muito usado por Deus, o grande apóstolo Pedro. Pedro foi muito usado por Deus. Deus fazia milagres através de Pedro. A Bíblia fala que em um lugar que o Pedro passou, as pessoas colocavam os doentes nas calçadas para que pelo menos a sombra de Pedro passasse em cima deles e eles ficassem curados. Ele era muito usado por Deus, muito, muito. Lucas 22, a partir do versículo 54. Então, prendendo, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: esse também estava com ele, com Jesus. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não te conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas o Pedro disse: homem, não sou eu. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, eu não sei o que te dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O Pedro, todos nós já conhecemos, ele era um pouco explosivo. E um dia ele falou para Jesus: aonde o Senhor for, eu irei. E Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negarás. E realmente, uma pessoa falou: esse daí estava com Jesus. Ele falou: não, não sou eu não.
Segundo homem falou, esse estava com Jesus, não sou eu. E o terceiro também, enquanto Pedro falava, o galo cantou e ele se lembrou do que Cristo falou. E Jesus, ele olhou para Pedro, não com um olhar de condenação. Aquele olhar... não, existem pessoas que quando olham para você já tem uma acusação nos olhos dela. Não, os olhos de Cristo. Quando ele olhou para Pedro, quando o galo cantou a terceira vez, Jesus olhou para Pedro. Ele olhou com aquele olhar de misericórdia, não foi condenação. E é assim que nós temos que olhar para as pessoas. Não com olhar de condenação, mas de misericórdia. Jesus olhou para Pedro como se estivesse dizendo, Pedro, você me negou, mas eu te perdoo. Pedro, você fez isso comigo, mas eu te perdoo. Foi um olhar misericordioso de Jesus. O Pedro olhou para Cristo. Ele saiu dali e chorou amargamente. Sentiu remorso. Eu acredito que foi muito difícil para Pedro se perdoar. Eu acredito, não foi fácil ele negar o próprio Filho de Deus. Mas o Pedro, ele superou. O Pedro recebeu o perdão de Deus. Foi necessário Pedro acreditar no perdão de Deus, porque ele traiu Jesus Cristo. Mas foi necessário Pedro se perdoar. Eu acredito que foi muito difícil, mas o Pedro superou. Foi usado por Deus. Após a morte de Cristo, foi usado por Deus, foi perseguido. E aquele Pedro que negou Jesus morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como Jesus Cristo. Aquele Pedro que negou Jesus com medo da morte, e agora estava disposto a morrer crucificado pelo nosso Jesus Cristo. Esse mudou verdadeiramente. Ele superou. O Pedro, foi necessário ele se perdoar. Existem erros que cometemos. Sim, que nós ficamos nos martirizando durante muito tempo. Mas chegou a hora de superar todos os seus erros, traumas, abusos que você sofreu, qualquer coisa que você sofreu. Chegou a hora de se libertar de toda amargura, de todo ódio, porque Jesus garantiu que veio para restaurar os contritos de coração. Você nem imagina o que Deus tem preparado para você. O Pedro também não imaginava. Quando negou Jesus e foi chorar amargamente, ele não imaginava o futuro. Mas olha o futuro do Pedro. O Paulo também não. O Paulo não imaginava um futuro abençoado que Deus reservava para ele. E o futuro do Paulo foi tão abençoado que nos influencia até hoje. Você nem imagina o que Deus tem para você. Nem imagina. Então aceite definitivamente. Deus é o teu Pai. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Creia no perdão de Deus, tá bom? Creia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero orar por e com vocês. Você sente muita amargura, ódio no coração, você não consegue se perdoar. Eu quero orar por você para Jesus te ajudar. Lembra o que ele falou? Ele vai restaurar os contritos de coração. Então Jesus, ele vai te ajudar. Sozinho você não vai conseguir, tá bom? E não pense porque você sente essas coisas, você sente amargura ou ódio de alguém. E muitas vezes nós temos motivos para isso. Pessoas nos ferem, pessoas nos machucam. Nós temos motivos, sim. Mas Jesus, ele vai nos ajudar, vai curar todas as nossas feridas. E não pense você, porque você sente amargura, você sente ódio por alguém, que você não é um cristão salvo. Não, não, ao contrário, você é uma pessoa salva, mas é um ser humano, você não é um robô. Você não é uma pessoa fria, você tem emoções, você tem sentimentos. Você não é uma pessoa, um robô, tá bom? Você é um ser humano normal. Você já aceitou Cristo como seu Salvador? Você já aceitou? Sim. Então você é uma pessoa salva. Passou, como eu posso ser crente sentindo essas coisas? Alguém me prejudicou, eu sinto raiva por aquela pessoa. Alguém falou mal de mim, eu sinto raiva. O meu marido, a minha esposa é estúpido, é estúpida comigo, por isso eu tenho amargura. Você tem motivos, claro que você tem motivos. Eu já atendi pessoas assim. Foram conversar comigo com ódio do marido, ódio da esposa, por causa do tratamento. E tá errado, o marido tem que tratar a mulher bem, a mulher tem que tratar o marido bem. E já atendi pessoas assim, amarguradas, e só Jesus pode restaurar a vida dessas pessoas, tá bom? O amor de Jesus é maior do que todas essas feridas. Eu quero orar por vocês e com vocês, e olha, o seu futuro será uma bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Jesus, o Senhor disse que veio para restaurar os contritos de coração. Quantas pessoas estão contritas, magoadas, amargas com a vida, com os problemas, com o passado, com as traições. Eu sei que muitos cristãos que estão me ouvindo estão passando por essa mesma situação que José do Egito. José, ele tinha
muitos motivos para ser uma pessoa amargurada, para ser uma pessoa magoada com a família, mas o amor de Deus falou mais alto. O amor de Deus cicatrizou as feridas do José do Egito. E Jesus, eu sei que o Senhor pode cicatrizar as feridas desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu sei que o Senhor pode cicatrizar e vai cicatrizar. Oh, Jesus, toca nessa ferida. O Senhor veio para restaurar os contritos de coração. Toca nas feridas deste coração. Jesus, derrama o teu sangue para cicatrizar as feridas do coração dessa minha irmã, deste meu irmão que está chateado, magoado com alguém, magoado por traições, frustrações. Ou em nome de Jesus Cristo, em nome do teu Filho Jesus. E Pai querido, não somente as cicatrizes psicológicas e emocionais, mas também cura todas as feridas deste corpo, toda sequela de vírus, em nome do teu Filho amado. Eu oro e eu digo que todo mal do alto da cabeça até os pés, na autoridade que há no nome de Jesus, sai dessa vida. Sai do corpo deste meu irmão, sai do corpo dessa minha irmã, em nome do Senhor Jesus, porque eu abençoo. Eu abençoo a todos, eu declaro a restauração neste coração. Meu Deus, alguém que está com trauma de algo do passado acontecer novamente, cura, meu Pai. Cura, porque o Senhor disse, há esperança para o teu futuro. Cura esse trauma. Aquela pessoa que foi traída no passado, isso não acontecerá mais em nome de Jesus. Aquela pessoa que foi traída no passado e hoje, meu Deus, tem dificuldade para se relacionar, dificuldade, meu Deus, para entrar em um casamento, ou cura esses traumas. Aquela pessoa, meu Deus, que o comércio dela foi à falência, que o empreendimento dela foi à falência e hoje ela tem medo de começar um novo empreendimento. Restaura esse trauma, porque, meu Deus, primeiro é o Manassés, esquecimento, e depois vem o Efraim, restauração em dobro. Oh, meu Deus, que a superação entre no coração dessa minha irmã, desse meu irmão, e eles façam como Paulo, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu abençoo você. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado a tua vida, tá bom? Você vai superar. O teu futuro será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Talvez essa mensagem está postada em um canal que não é o meu. Meu canal é o Pastor Fábio Feitosa, mas com certeza, se essa mensagem está em um canal diferente do meu, o link do meu canal está na descrição do vídeo, minhas redes sociais, tá bom? Se você gosta das minhas pregações, você inscreve-se no canal em nome de Jesus Cristo. Me siga lá, ative o sininho para receber avisos quando eu postar um novo vídeo em nome de Jesus Cristo. E olha, eu tenho certeza que Deus ele te abençoe. Nas suas orações, ore por mim também, porque a tua oração ela pode muito ter seus efeitos. E eu profetizo que você vai ter um futuro abençoado, tá bom? Esquecendo-me, esqueça das coisas que para trás ficam. Supere, porque o teu futuro, eu profetizo, será uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe você e até a próxima mensagem em nome de Jesus.